A paz do Senhor, amados irmãos, tudo bem? Estamos dando continuidade aos nossos estudos bíblicos da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estamos nesse trimestre estudando a nossa revista que traz o título Valores Cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. A nossa lição é a de número 7, do dia 13 de maio de 2018, e a nossa lição ela traz o título Ética Cristã e Doação de Órgãos. Este é o assunto da nossa lição do dia 13 de maio de 2018. Tá certo? Nós estarmos tratando deste assunto ao longo da nossa lição. Ética cristã e doação de órgãos. O nosso texto áureo nos diz o seguinte: conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João, capítulo 3, versículo 16. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 3, versículo 16. Verdade prática. A doação de órgãos, bem como de tecidos humanos, expressa o verdadeiro amor cristão. Podemos vermos aqui um assunto em destaque na nossa aula, doação de órgãos. Tá certo? O tema ética cristã, em toda a nossa aula, o nosso trimestre, nós vamos falar da ética cristã. Tá? Mas cada aula, além do tema da ética cristã, que é estudado em todas as aulas, tem um tema específico. Nesse caso, essa aula de hoje, é doação de órgãos. Tá? Confesso aos amados irmãos que eu fiquei um pouco surpreso ao preparar esta aula, porque eu me deparei com números assustadores que eu não imaginava que tratava dessa situação. Quantas pessoas no nosso país, não falando de mundo aí, o número é exorbitante. Mas tratando do nosso país, e por que não da nossa cidade, né? Onde você está aí na tua cidade, seja ela... Nós temos alguns dados aqui, pegamos algumas cidades aí a partir de 20 mil habitantes. Nossa, o número de casos de doação de órgãos, precisa de pessoas necessitadas para doar órgãos, para receber doação, é muito grande. E tratando de uma megalópole como São Paulo, é exorbitante. Então, é um número que nós devemos olhar com um olhar bastante crítico a essas estatísticas, porque quem sabe aí na tua igreja, na tua congregação, tem pessoas que precisam, ou alguém que conhece pessoas que precisam deste amor. E às vezes a gente não faz nada, às vezes até por falta de informação, falta de dialogar com as pessoas para saber, né, de algum assunto que às vezes está diante de nós e às vezes nós não procuramos saber. Muito bem, vamos à nossa aula.
A nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra no livro de 1 aos Coríntios, no capítulo de número 15, versículo 35 ao 45. São 10 versículos, na qual aconselho que você eu acredito que você já deve ter lido, que se isso não aconteceu, dá uma pausa no teu vídeo aí, faça agora, porque eu creio que você vai aproveitar muito ao longo da aula, lendo a leitura bíblica em classe. A nossa aula é baseada na leitura bíblica e, se vermos, precisamos de estar inteirado com essa lição. Não vou fazer a leitura para ganhar tempo, mas aconselho que você faça. Muito bem. Nós temos 3 objetivos específicos que vamos tratar. O primeiro objetivo é explicar o conceito geral de doação de órgãos. Nós vamos aqui, na nossa aula, ao longo da nossa aula, explicar o conceito geral, de doação de órgãos. Também vamos mencionar os exemplos de doação na Bíblia. Vamos ver aí o que a Bíblia fala, ou se não fala, sobre doação de órgãos. Então, fica conosco aí, assista esta aula até o fim, e você vai ver o que a Bíblia acha, o que a Bíblia fala sobre doação de órgãos. Conscientizar também, aí no terceiro objetivo, nós vamos estar tratando do assunto da conscientização, ou seja, conscientizar de que doar órgão é um ato de amor. Então vamos estarmos falando aí sobre a doação de órgão, que este é um ato de amor, quando doamos. Na opinião do professor, também não vou ler, aconselho que você faça essa leitura e tire as suas próprias conclusões sobre o assunto. Tá? Tem aí algumas referências também sobre Tiago e João, o que ele fala nas suas epístolas a respeito do amor e a respeito da fé. E eu acredito que você tira a sua própria conclusão aí na opinião do professor. Isso é uma opinião do professor, cada um professor faça um resumo e dê a sua opinião. E quem sabe, nas opiniões formadas, você consiga enriquecer a tua aula aí com os teus alunos. Muito bem. Na nossa introdução nos diz o seguinte: segundo o Ministério da Saúde, o Brasil tem 64 mil pacientes na fila de espera para um transplante de órgão. Isso aqui já é um dado bastante preocupante, Um dado bastante preocupante. 64 mil pacientes na fila para receber um transplante de órgãos. Então isso aqui já é algo para a gente começar a pensar. Dando continuidade. Dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgão, a OBTO, mostra que 2.333 pessoas morreram na espera de um transplante no ano de 2015. Ou seja, no ano de 2015, 2.333 pessoas morreram à espera de um transplante, apenas em um ano. Esse dado é um dado bastante preocupante. Muitas famílias ainda rejeitam a doação por dilemas éticos e por falta de informação. Tá certo? Acabei de mencionar, às vezes nós erramos por não conhecer o que se passa, não sermos informados. A palavra de Deus diz que nós erramos por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Tá certo? Então, encaixando aqui este versículo no nosso cotidiano, no nosso tema de hoje, às vezes nós erramos ou não doamos, às vezes por falta de sermos informados, por falta de informação, por falta de dialogar, por falta de conversar com as pessoas
de entender a necessidade do outro. Às vezes achamos que está tudo bem com a gente. Está tudo bem com a gente, mas isso é um dado que amanhã podemos precisar. Muito bem, nesta lição vemos os pontos mais relevantes desta importante questão e concluiremos que doar é uma expressão de amor. Tá? Doar é uma expressão de amor cristão. Aqui eu apenas fiz uma cópia da revista, quando fala que e concluiremos que doar é uma expressão de amor cristão, dá a entender que só o cristão precisa amar. Tá? Não. Eu colocaria aqui e concluiremos que doar é uma expressão de amor. E ponto. Eu não acrescentava aqui amor cristão. Tá certo que isso está na epístola de João, capítulo 3, versículo 16, onde está falando sobre o amor. Mas o amor não é um ato exclusivo do cristão. Tá certo que o cristão, ele é ensinado e ele, por obrigatoriedade, ele deveria amar. Tá? Olha bem a palavra que eu estou falando, deveria. Porque, infelizmente, muitas pessoas dizem que ama, mas não conhece o amor. Então é muito importante isso aqui. Doar é uma expressão do amor, ou de amor, independente de ser cristão ou não. A pessoa deve amar uns aos outros. Quando o Senhor Jesus falou que nós devemos amar uns aos outros, ele não falou que seriam os cristãos. É todo ser humano. Infelizmente, a humanidade não ama. A humanidade finge. A humanidade uma humanidade cometida aos atos fariseus, aos atos de parece, mas não é. Infelizmente, isso também nós encontramos no nosso meio, na igreja. Infelizmente é um dado bastante preocupante, é uma realidade que não deveria acontecer, mas acontece. Tá? O Senhor Jesus mesmo diz que o joio ele está no meio do trigo e que não devemos tirá-lo. Deve crescer junto e no tempo certo, aí sim, aí ele é colhido. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos à frente. Vamos tratar aí do nosso primeiro tópico. Vamos falar de doação de órgãos, conceito geral. Conceito geral de doação de órgão. O que é isso? Primeiro tópico aí, nós temos aí 3 subtópicos. Vamos falar sobre a definição de transplante. Vamos falar sobre o conceito de doação na Bíblia. O que a Bíblia fala ou não fala sobre doação. E o terceiro tópico, a doação de si mesmo. Pertence a Deus. Muito bem. Definição de transplante. O que é isso? O transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na remoção de um órgão enfermo do corpo humano para ser substituído por outro saudável. Então, isso aqui é transplante. É a remoção de um órgão que está enfermo de um corpo humano para ser substituído por outro saudável. Isso é transplante. Muito bem. É o ato de remoção de um corpo e transplantar noutro corpo. Em muitos casos, o transplante é a única alternativa da medicina para a cura de pacientes com determinadas doenças terminais. Então,
Em muitos casos, essa é uma condição única para algumas alternativas. Tá? Vamos estar falando. Muito bem. Aqui nós temos aqui um exemplo nessas imagens, onde está aqui alguns rins, né, um exemplo de transplante de rim. Nós temos aí a primeira imagem, o doador, né, vivo, né, esse rim aí foi doado de uma pessoa em vida, e aí ela morre, os parentes das pessoas ficam aí encarregados para direcionar os órgãos para o setor, né, de transplante, o departamento de transplante. Tá? A segunda foto aí, segunda imagem, nós temos aí esse mesmo rim já foi sendo transplantado numa pessoa que estava aguardando, né, esse rim já sendo a pessoa já como receptor desse rim. Tá? E a terceira foto aí, o rim já transplantado, já em funcionamento. Então este é o conceito de transplante. Isso aqui é a definição geral de transplante, o procedimento de transplante. Nesse caso aqui de rins, mas existem outros transplantes. Muito bem, olha. Podem ser transplantados órgãos como o coração, o fígado, o pâncreas, os rins, como acabamos de falar, os pulmões, os tecidos e outros. O tipo mais comum de transplante é o da transfusão de sangue. Nós temos aqui um coração sendo transplantado nessa foto aqui. Aqui nós temos uma imagem bastante ampla, um coração sendo transplantado. Neste caso aqui, eu particularmente acho que, eu acredito que, eu não busquei esse dado, mas é uma cirurgia bastante arriscada, mas já é feito já com bastante segurança. Um transplante é uma das cirurgias bastante complicadas, né? O transplante, então, hoje já é capaz de ser transplantado o coração, que é um órgão bastante complicado, né, de ser transplantado, mesmo porque ele tem aí um determinado tempo que ele permanece fora do corpo para ser transplantado. Ele é de 4 a, parece que são de 4 a 6 horas, ou menos, 3 a 4 horas, uma coisa assim. Acho que é 4 a 6 horas. Ele precisa ser transportado e transplantado. Então, essa cirurgia tem que ser bastante rápida. Até uma transfusão de sangue, que é uma das mais simples, né? Acredito, né? Mais simples. Nesse caso aí, a segunda imagem, temos aí a transfusão de sangue, que é uma dos transplantes mais simples, digamos assim. Embora o sangue, lógico, tem que estar compatível, né, com o doador, mas é uma das transfusões, um dos transplantes mais simples é a transfusão de sangue. Muito bem. Existe também o transplante de células tronco, que são encontradas principalmente nas medulas ósseas, na medula óssea, placenta e cordão umbilical. As células tronco podem ser classificadas em totipotentes, quando conseguem se transferir em todos os tecidos do corpo humano, e pluripotentes ou multipotentes, quando são capazes de se transformar em quase todos os tecidos. Existem placenta e anexo embrionário. Aqui nós temos uma imagem aqui de uma célula tronco, né? Eu não vou trazer aqui muito detalhe sobre esse estudo, é um pouco complexo,
tá? Mas eu tenho isso em um arquivo separado. Se haver alguém interessado nessa matéria, a gente pode estar enviando aí através de e-mails, tá? A nossa lição ela trouxe aí um assunto, né, que pode ser transplantado através da célula-tronco, e aí eu tive a curiosidade de fazer alguns estudos a respeito da célula-tronco. Não vou explanar aqui esse assunto na lição, não é o caso, mas eu tenho esse material aí disponível aí para alguém que possa despertar a curiosidade de saber mais a respeito das células-tronco. Muito bem. O transplante de célula-tronco adulta pode ser realizado entre pessoas vivas e, portanto, não apresenta problema ético. Também é um assunto que está no meu arquivo separado aqui desta lição. Vamos estar falando, eu estou falando sobre a célula-tronco adulta, explicando isso o que é. E estou falando também sobre a célula-tronco embrionária, tá certo? O porquê que a igreja, o cristão, ele é a favor do transplante. Somos a favor do transplante porque é um ato de amor, mas somos contra o transplante de célula-tronco embrionária. E eu estou falando lá por que disso. Aqui na nossa lição nós vamos estar comentando algo assim bem por alto, mas no arquivo aí que eu tenho, do estudo que eu fiz, eu tenho essa explicação um pouco mais ampla. Muito bem. Como a Bíblia ensina que a vida tem início na fecundação, conforme Jeremias capítulo 1, versículo 15, versículo 5, a ética cristã desaprova o uso de célula-tronco embrionária, pois este procedimento interrompe a vida do embrião. Então, lá eu estou falando este procedimento aqui, porque interrompe a vida do embrião. Aqui, amados, acontece o seguinte: a célula-tronco embrionária ela é tirada do embrião ainda em vida, no desenvolvimento do embrião. E aí ele interrompe a vida. O embrião é morto para ser sacado a célula-tronco para ser transplantada numa outra pessoa. E aí mata o embrião. Por esse procedimento aí, a igreja, o cristão é contra esse procedimento, porque aí ele está inferindo a fecundação, inferindo a vida, tá? Que inicia lá na fecundação. Já existe vida, o embrião já é uma vida, e aí a interrupção dessa vida para retirada de uma célula para transplante, embora seja para salvar vidas, mas aí você está inferindo uma vida. Por esse motivo, somos contra. Mas estou falando disso melhor lá no meu arquivo. Muito bem. O conceito de doação na Bíblia. O que a Bíblia fala? A Bíblia fala alguma coisa a respeito de doação de órgão? Não fala. Tá? Diretamente não. Sobre órgão, não. Coloquei aí entre aspas aí e diz não fala. Mas vamos explicar isso melhor. Olha, o ensino registrado nas Escrituras assevera que mais bem-aventurado coisa é doar do que receber. Atos capítulo 20, versículo 35. O Senhor Jesus fala sobre isso, né? Sobre é melhor dar do que receber. Tá? Nesse conceito, no conceito geral de doação, a Bíblia é a favor, sim, da doação de órgão, nesse sentido. Mas não fala diretamente sobre o ato de doar. Muito bem, aqui eu trouxe tratando de um conceito genérico do ato de doação. Então, quando a Bíblia fala que o ensino registrado nas Escrituras assevera que mais bem-aventurado coisa é doar do que receber, isso aqui ele está tratando do conceito geral. No conceito geral do ato de doar. Tá? No conceito geral do ato de doar, independente de ser órgão ou não, doar qualquer coisa, doar dinheiro, doar tempo, doar qualquer coisa,
para alguém que necessita, no conceito geral de doar, conceito genérico de doação, mais bem-aventurado é doar do que receber. Então é melhor doar, melhor dar do que receber. Inclusive doar órgão, neste caso aqui. Bendito seja o nome do Senhor. Isso que denota um ato voluntário de prover o bem-estar do próximo. Trata-se de uma ação desprovida de interesse de ordem pessoal. Perdão, amados. A pobre viúva doou na casa do Senhor todo o sustento que tinha. Registrado lá em Marcos, capítulo 12, versículo 43 e 44. Então, a pobre viúva, nós vemos lá, ela doou tudo que tinha. A Bíblia diz que ela tinha apenas uma moeda, e aquela moeda foi vista como com o mestre. Jesus viu, né, naquela mulher um conceito dela ser a mulher, a pessoa que mais deu, que mais doou naquele dia. Por quê? Porque ela fez isso desprovida, com o seu coração limpo, sincero. Então é isso o conceito de doar. A excelência da doação repousa na disposição de renunciar e até de se sacrificar e sofrer, tá? Com base no amor pelos outros. Então, Romanos capítulo 5, versículo 8, nós temos essa referência onde o conceito, a excelência geral da doação é a disposição da renúncia. Então nós temos que renunciar, a renúncia daquilo que nós estamos apegado. Então doa. Quando estamos doando, sem sofrer por aquilo que estou doando. Um ato de sacrifício. Você está doando um ato de sacrifício, você adora fazer isso, gosta de fazer isso, sem sofrer por aquilo. Né? Então, isso aqui se trata com base no amor. Quando faço isso, então eu estou usando o amor. Né? Estou tendo o amor, estou sentindo a dor do outro. E aí eu me desprendo daquilo que eu tenho para alegrar o outro, para fazer o outro feliz. Então, é isso que está falando. Doar ao necessitado é uma forma de colocar a fé em prática. Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 17, né, está dizendo este assunto. E ainda a reciprocidade está presente no gesto de doar, pois foi o Senhor Jesus que assegura: dai e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. Lucas capítulo 6, versículo 38, parte A do versículo. Muito bem, olha, dai e ser-vos-á dado. Então, essa é a imagem, né, com essa frase. Isso aí o Senhor Jesus falou sobre isso. Né? Segundo subtópico, a doação de si mesmo pertencemos a Deus. Pertencemos a Deus. Diante de tantas bênçãos recebidas e com o sentimento de gratidão, o salmista pergunta para si mesmo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Salmo 116, versículo 12. Então ele faz uma pergunta para ele próprio e ele pergunta para ele mesmo: o que eu posso dar? O que eu posso o que eu posso agradar? O que eu posso me desprender de mim? Né? Para quem? Para quem? Ao Senhor. Ele está falando: eu quero fazer isso ao Senhor, por todos os benefícios que Ele tem feito por mim. Aí ele mesmo responde. Ele diz assim: olha, ciente de que
essência de doar a Deus é entregar-se a Ele, o salmista responde a si mesmo: tomarei o cálice da salvação. Salmo 116, versículo 3. Quando ele fala assim, tomarei o cálice da salvação, ele está falando, eu estarei me doando, me desprendendo, me abrindo dos meus desejos, e vou me desprender disso, e eu preciso mais da minha salvação. Então ele está falando assim, eu quero me dar para Deus. Eu faço isso com amor. Então ele fala assim, eu quero me desprender disso. Essa expressão implica renúncia total ao mundo, né? A concupiscência e os desejos da carne. O Senhor Jesus ensinou que os verdadeiros discípulos devem negar a si mesmo. Então o salmista estava dizendo assim, quando ele diz, tomarei do cálice da salvação, ele está dizendo assim, eu renuncio, eu quero renunciar, eu quero me renunciar ao mundo. Eu quero eliminar todo tipo de concupiscência e desejos carnais. Eu fazendo isso, eu estarei dando ao Senhor esse sacrifício por todos os benefícios que Ele tem feito na minha vida. Então o salmista fez isso. Quando fazemos isso com o coração sincero e com a vida com desprendimento do nosso ego, então o Senhor, a Bíblia diz que Ele abençoa. Que Ele abençoa. Muito bem. Isso é maravilhoso, amados. Isso é maravilhoso. Esse é o compromisso de não seguirmos a forma mundana de viver. Romanos capítulo 12, versículo 1 e ao versículo de número 2. Então, nós vemos lá, o apóstolo Paulo está falando lá sobre o ato de renúncia do mundo, de renunciar às coisas do mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Mas como servos obedientes em priorizar o reino de Deus, viver afastado do pecado e ser santo em toda a maneira de viver. Tá certo? Então, isso é uma dádiva maravilhosa. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14 e ao versículo de número 16. Também, na referência aí, Mateus, capítulo 6 e o versículo 33, quando fala sobre priorizar o reino de Deus. Lá ele está dizendo o seguinte, que nós temos que buscar o reino de Deus e a justiça do Senhor, e a sua justiça. E as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, quando buscamos o reino, o Senhor responsabiliza por as demais coisas. Tópico 2 aí. Tópico 2, vamos falar sobre os exemplos de doação. Olha, também nós temos aí, aqui nós temos 3 subtópicos, o exemplo dos Gálatas, o desprendimento de Paulo, a doação suprema de Cristo. Olha, vamos ver aí o que Paulo doou, como foi a vida do apóstolo Paulo aí em relação ao processo de doação. O exemplo dos Gálatas. A igreja da Galáxia foi fundada por Paulo. Quando ele empreendeu sua primeira viagem missionária, nos anos de 47 a 48 depois de Cristo. Olha, nessa época ele fundou a igreja da Galáxia. Na ocasião, o apóstolo sofria de uma enfermidade não especificada na Bíblia. Segundo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Olha, ele descreve que orou a Deus 3 vezes para ser curado, mas o Senhor lhe respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segundo os Coríntios, capítulo 12, versículo 9, parte A. Ao evangelizar na região da Galáxia, Paulo deixou indícios de ter sentido os efeitos da doença em sua carne.
E salienta que os Gálatas, salienta que os Gálatas não o desprezaram nem o rejeitaram. Olha. E aí ele diz aqui, olha, conjura-se por meio desta passagem que a enfermidade de Paulo era nos olhos, ou que a doença lhe afetava a visão. Indiscutível é que, para expressar o amor dos irmãos, ainda que de modo metafórico, o apóstolo fala do sentimento altruísta dos Gálatas, que, se possível fora, arrancaria os próprios olhos e os dariam no intuito de amenizar o sofrimento de Paulo. Vamos explicar isso aqui já já. Olha, não importa qual foi a enfermidade de Paulo, o que importa é que ele se doou na obra do Senhor e sentiu-se grato àqueles que lhe ajudou nos momentos de necessidade. Então, aqui é o seguinte, amados, não importa aqui o tipo, qual era a doença de Paulo. Também não importa, aqui não é o caso da nossa lição, discutirmos o motivo da doença, porque o próprio Deus não estava preocupado com isso, porque Deus podia curá-lo, mas o próprio Deus não estava preocupado. Que quando ele ora 3 vezes para ser curado, o próprio Deus consola Paulo. E ele diz, olha Paulo, a minha graça te basta. Ou seja, continua fazendo a obra, continua fazendo aquilo que eu te determinei, te mandei fazer. Aí ele se sente bastante acolhido. E agora os Gálatas, ele se sente bastante congratulado, porque os Gálatas doou eles próprios a sua recepção para Paulo. E Paulo sentiu aquilo como gratidão. E Paulo sentiu aquilo que, quando a lição aqui dá a entender, quando fala lá em Gálatas capítulo 6, versículo 11, que dá a entender que a enfermidade de Paulo era nos olhos, aí que Paulo fala que ele se sente tão acolhido pelos Gálatas, que ele se sente que os Gálatas, se fosse necessário, arrancavam seus olhos e o doariam, para minimizar o sofrimento dele, Paulo. Então, isso é importante. O obreiro, quando ele sente amado, e ele retribui isso, que nada aquelas pessoas podem fazer por ele, mas se pudesse, fazia. Isso é importante, porque não estava ao alcance dos Gálatas a enfermidade de Paulo. Porque o próprio Deus já tinha falado com ele, Paulo, a minha graça te basta. E ele entende essa situação. Amados, tem coisa na nossa vida que temos que entender. Não temos que discutir, não temos que buscar o porquê, não temos que ficar falando, batendo na tecla e querendo saber o porquê. Não temos. Porque Deus se encarrega disso. Louvado seja o nome do Senhor. Dando continuidade aí, o desprendimento de Paulo. Olha, o apóstolo dos gentios é um excepcional exemplo de doação em prol do reino de Deus. Olha, transbordando de amor, ele escreveu aos Coríntios: eu, de muito boa vontade, gastarei
a mim gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Olha que maravilha. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 15. Olha, transbordando de amor. Olha essa seta aqui, ó. Olha essa seta aqui, ó. Olha, transbordando de amor. Nessa imagem, vemos o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, e aqui ele faz com amor, ele faz ele faz esse gesto, ele ensina o evangelho, ele busca esse entendimento, digamos assim, para levar para os coríntios a necessidade que ele fazia aquilo verdadeiramente transbordando de amor. Amor. Não tem outra palavra. Ao retornar da terceira viagem missionária, em direção a Jerusalém, o apóstolo discursou aos anciãos de Éfeso. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Isso é importante, irmão. Quando o obreiro ele entende o seu chamado e ele percebe a hora que é para começar, ele percebe a hora que ele precisa acelerar e ele sabe também a hora que ele precisa parar. Nesse caso aqui, ele era necessário, porque ele já estava cumprindo o seu processo. Aqui essa passagem aqui, Paulo já está aqui já no final da sua carreira. E ele vê isso com muita naturalidade, né, que ele já estava sendo doado aí ao término da sua vida. Mas ele congratula aí que ele nada mais tinha, porque já tinha feito e era grato a Deus por isso. Muito bem. Dias depois, ao chegar na Cesareia, capítulo 21, versículo 8 de Atos dos Apóstolos, Paulo recebeu uma revelação acerca do perigo que correria em Jerusalém. Então, ele recebe uma revelação que estaria correndo. Tendo sido persuadido pelos irmãos a recuar, o apóstolo, constrangido, declarou estar disposto não apenas a sofrer, mas ainda a morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Então, isso aqui é uma determinação, né, que palavras são poucas para explicar o amor deste homem para com a obra de Deus. O amor de Paulo para com a obra de Deus. No final da sua vida, ele ainda estava disposto a morrer. Terceiro subtópico, doação suprema de Cristo. Olha, seguramente a morte vicária de Cristo é o maior e incontestável gesto de amor e de doação imensurável em favor do ser humano. Tá? Quando entregou sua vida por nós, pecadores, ele afirmou que o fez voluntariamente. Tá? Ele fez, ninguém obrigou, voluntariamente. Aí está escrito lá em João capítulo 10, versículo 18, escrito o seguinte: ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Ninguém tira a vida, mas ele dele mesmo tinha dado a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o soldado romano ali leva o Cristo para a cruz, não ele estava levando o Cristo, porque ali Cristo venceu a morte. Cristo venceu a morte por causa da nossa vida, da nossa alma. As Escrituras afirmam que essa doação estava fundamentada exclusivamente no amor, uma vez que Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Romanos capítulo 5, versículo 8. Então ele doa a sua vida por nós,
Uma vez que nós ainda éramos pecadores, ele apostou. Não que ele jogou. Cristo não jogou. Cristo, ele penhorou a sua vida por nós. A Bíblia diz que ele foi o penhor por nós. Ele penhora a sua vida, né, por nós, ainda pecadores. Louvado seja o nome do Senhor. Foi por intermédio do sacrifício de Cristo e de sua vitória sobre a morte, que fomos resgatados de nossa vã maneira de viver. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo 18 ao 21. Então, como eu falei anteriormente, por intermédio do sacrifício que Cristo fez no Calvário, né, a morte ele vence a morte, ele tem a vitória sobre a morte, nós fomos resgatados da nossa maneira medíocre de viver, da vã maneira de viver, da nossa maneira, da nossa vivência de qualquer jeito. Quando fala vã maneira, quer dizer do seu convívio de qualquer maneira de viver, sem regra, sem procedimento, sem ética, sem moral. Era assim que vivíamos. E Cristo nos comprou. Ele falou, eu compro. Isso tem valor. Esta alma tem valor. E qual era o valor? Ele falou, o meu sangue. O meu sangue. Não vai ter dinheiro que compra, não vai ter ouro, não vai ter prata, não vai ter nada. Mas o meu sangue compra esta alma. É por isso que o inimigo tem raiva. É por isso que o inimigo fica furioso. Porque não tem outra coisa para pagar este valor, esse preço. Só com sangue. Não existe outra maneira. Muito bem. Agora nós vamos falar, no terceiro tópico, nós vamos falar sobre doar órgão. É um ato de amor. Aqui nós temos 2 subtópicos, onde nós vamos tratar o princípio da empatia e da solidariedade e o princípio do verdadeiro amor. Nós vamos comentar pouco aqui nesse subtópico, porque falando de amor, nós já comentamos no início da nossa aula, lá na introdução, e nós sabemos aí o conceito de amor. Vamos estar aqui explanando um pouco aqui da empatia e da solidariedade, mas o segundo subtópico aí, todos nós sabemos de cor e salteado. O problema é que não amamos. Conhecemos o que é o amor, mas o problema é que é difícil amar. De uma maneira geral é complicado, né? Mas conhecemos isso. A empatia pode ser definida como a capacidade de sentir o que a outra pessoa está sentindo. Ou seja, a disposição de colocar-se no lugar do outro. Então, isso aqui é empatia. Empatia é o contrário de antipatia, de ser antipático. Eu tenho empatia por algo. Eu sou uma pessoa eu sou atraente, digamos assim. Esta palavra é como se fosse uma atração. A empatia pode ser definida como a capacidade de sentir a dor, de sentir o que o outro está sentindo, de sentir a necessidade do outro, de ser sensível. Isso é ser uma pessoa empático, de ser sensível à voz de Deus, à voz do Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo falar na sua vida, no teu coração. Deixa o Espírito Santo usar você. Tenha empatia. Ore, busque, que o Espírito Santo fala. Aí ele revela, ele mostra a dor do outro, a necessidade do outro. Então, isso é o conceito geral de empatia. Ser solidário implica apoiar e ajudar alguém num momento difícil, tá? Ser solidário. Seja solidário, meu amado. Seja solidário. Ajude alguém que precisa. A Bíblia diz que nós, podendo ajudar, podendo e não fazemos, quando nós podemos fazer o bem e não fazemos, nós pecamos. Tá certo? Pecamos. Cristo nos ensinou, no Sermão do Monte,
tudo o que vos quereis que os homens vos façam, façai-lo também vós. Então, isso aqui é aquilo. Eu quero ser abençoado, então abençoe. Eu quero que alguém faça bem por mim, então faça o bem. Mateus capítulo 7, versículo 12. Quando o ser humano entende o altruísmo do auxílio mútuo, os argumentos contrários à doação de órgão perdem o sentimento e a razão. Entendeu como é que é? Entendeu esta frase? Olha que maravilha. Quando o ser humano entende o altruísmo do auxílio mútuo, ou seja, entende a necessidade de auxiliar mutuamente, de entender que o que eu preciso, o meu irmão também precisa, que a necessidade minha é dele, que eu preciso beber água, ele também precisa, que eu preciso comer, ele também precisa, que eu preciso de dormir numa cama, ele também precisa, que eu preciso de ser coberto com cobertor nos dias de frio, ele também precisa, porque ele também sente a mesma dor. Quando eu entendo isso, aí o que acontece? Os argumentos que que são contrários à doação, que eu acho que doar órgão é uma coisa que eu não devo fazer, quando isso acontece, quando eu entendo a necessidade do outro, esses meus argumentos perdem a razão. É isso que está falando aqui nesse parágrafo. Isso é tremendo. Muito bem. E o segundo subtópico, como eu já falei, o princípio verdadeiro do amor. Não vou comentar muito, porque conhecemos o amor. Olha, amar a Deus e ao próximo como a si mesmo é o resumo da lei de Deus. Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 40. Então, nós conhecemos isso de cor salteado. Amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. O próprio Jesus falou. Então, o problema, amados, é que nós pregamos isso, falamos isso, sabemos isso, mas não fazemos. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos entender isso. Cristo ensinou que não existe maior amor do que doar a sua vida ao próximo. Ele fez isso. O Salvador não doou apenas um ou outro órgão para salvar a nossa vida. Ele entregou a sua vida por inteiro para que não fôssemos condenados à morte eterna. Então, o Salvador fez isso. João nos recorda esse ato e nos exorta a fazer o mesmo. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Isso aqui é tremendo, mas infelizmente 1 João capítulo 3, versículo 16. Muito bem. Na nossa conclusão, nos resta concluir apenas assim. A doação de órgão em vida ou depois de morto é um elevado gesto de amor. Ou seja, eu quero dar uma pequena incrementada aqui, enriquecer um pouco esse comentário. Quando diz que a doação de órgão em vida está dizendo para que nós amamos, falamos tudo que nós acabamos de falar, para que nós venhamos amar em vida, entender a necessidade para doar. Aqui está falando de órgão, mas eu posso doar qualquer coisa além de órgão. Quando fala, aqui está falando de órgão, mas pode ser qualquer coisa. Faça isso em vida, amados. Aí quando fala assim, ou depois de morto, está falando, olha, doa o órgão, instrui as pessoas para que, depois que eu morrer, as pessoas direcionem os meus órgãos para salvar outros que necessitam. Fazendo isso é um elevado gesto de amor. É um elevado gesto de amor. Amém, amados? Que Deus em Cristo abençoe, que Deus em Cristo nos guarde e nos guia. E até a próxima aula, em o nome de Jesus. Amém.